Bem, bom dia a todos, bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento. E agora nós já estamos nos aproximando já dos últimos livros, já batemos as duas epístolas a Timóteo, a primeira e a segunda, e agora estamos entrando na carta a Tito e Filemão. Logo depois disso, aí a gente vai bater o Apocalipse, o livro inteiro. Então vamos direto então ao que interessa, que agora a gente vai bater o livro de Tito. Então, o título no original a gente colocou ali em letras caixa alta, né, em grego, para Tito, ou para prostiton. E aí a gente vai verificar aonde é que essa região. Bem, Tito estava na ilha de Creta, então foi para lá que Paulo escreveu. Só para a gente ter uma ideia de como é que é a região, como é que é a localidade, a geografia. Então a gente vai colocar umas fotos daquela localidade só para você ver como é que é. Então você vê que é uma ilha. A ilha ela não é relativamente grande e também não tem grandes altitudes. Então você verifica aqui pela paisagem que nós encontramos. Então as casas praticamente são da mesma tonalidade. Você vê que as ruas ali são bem apertadas, que só tem pavimentação realmente para automóveis ao longo da costa, e quando você entra nas vielas você vê que é bem apertado. Então é uma pavimentação antiga, daquela época ainda, que não era necessário carros e automóveis. E quando você olha para o restante da ilha de Creta, você vê que realmente é um local difícil para um pregador pregar a palavra. Você imagina ali Tito, quanto ele sofreu para estar ali, né? É uma região realmente que chata, né? Bem chata de você estar. Bem, mas vamos dar uma entrada então no panorama propriamente dito. E, como toda carta, Paulo ele se identifica nela. É interessante notar que quando nós olhamos para o livro de Atos, nós não encontramos referência de Tito lá. Então, o destinatário dessa carta ele não é mencionado no livro de Atos. Mas em toda a literatura paulina ele é mencionado pelo menos 13 vezes. Consta que Tito é um gentio de Antioquia da Síria, local onde Paulo e Barnabé fundaram a primeira comunidade cristã, aliás, vieram a participar da primeira comunidade cristã, né? Porque os discípulos ficaram sabendo que ali existiam e aí mandaram pessoas para lá. E aí Barnabé chegou, buscou Paulo e eles foram para lá e ali eles fizeram a base de operações deles, né? Mas quem era Tito? Tito na realidade era um ás para os momentos difíceis de Paulo. Então você verifica que Timóteo ele vai ser enviado à cidade de Corinto, mas você vê que ele não consegue resolver todas as coisas. E quando você olha para a segunda epístola aos Coríntios, você verifica que Paulo envia Tito. Então você vê que quando a coisa aperta, Paulo pega Tito e fala: Tito, vai que é tua. E Tito vai. A última missão que nós temos escrita a respeito de Tito é Paulo enviando Tito para a região da Dalmácia. E isso a gente encontra na carta a Timóteo, que a gente acabou de estudar. É uma região costeira, a gente vai encontrar ela descrita lá em Romanos 15:19, que fala da região do Ilírico, que compreende a Albânia, a Sérvia, a Croácia, onde o apóstolo já havia pregado o evangelho. Então, você vê que a última missão de Tito, descrita, é ir para essa região. Bem, essa carta ela é escrita entre 62 e 66, aproximadamente na época que Paulo ainda estava livre, entre o primeiro e o último encarceramento de Paulo em Roma. E Paulo envia ele para pregar em Creta, que é o berço da mitologia grega. Então quando a gente fala de Creta, a gente está falando de tudo aquilo que a mitologia grega prega. Você vê falando sobre Minos, Pacifai, Cronos, Reia, Zeus, Dédalo, o labirinto do Minotauro, Perseu, Ariadne. Toda parte da mitologia grega, o berço é ali em Creta. Então tudo que surge nesse sentido sai de Creta.
Então Paulo manda ele para o local onde que as divindades gregas são mais extensivamente cultuadas. Mas existe um pequeno porém nessa ilha. A moralidade e a ética eram extremamente duvidosas. Então os cretenses, eles não eram bem vistos pelas pessoas ao redor. A ilha de Creta até a Era de Ouro era um local excepcional, mas depois da Era de Ouro, da ilha de Creta, eles começaram a ser apelidados. Então surgiu essa palavra, cretino. Quem era oriundo de Creta era cretense, mas justamente por causa da situação moral em que se permeava a vida naquela sociedade, então eles começaram a ser apelidados. E o que essa palavra queria dizer naquele contexto, naquela época? Ora, essa palavra queria dizer aquele que era falso, aquele que era fraudulento, aquele que era hipócrita, aquele que era enganador, aquele que era trapaceiro, aquele que era mentiroso e aquele que era total e completamente indigno de confiança. Isso era o cretino naquela época, naquele contexto. Então, quando se diz que a palavra cretino na realidade se origina de como os cristãos eram vistos em algum lugar, para mim é muito duvidoso. Porque existe toda essa semântica envolvendo essa palavra, envolvendo a ilha de Creta. E que você só vai encontrar se você estudar em livros bem antigos. Bem, então vamos ao propósito da carta propriamente dito. Bem, o propósito da carta era instruir, autentificar e informar. Era isso que Paulo tinha para que Tito viesse a fazer. Instruir as pessoas, autentificar o ministério de Tito junto àquelas pessoas naquela localidade e dar informações. E a carta a gente pode dividir da seguinte forma: o primeiro e o segundo capítulo, defesa da sã doutrina, e o terceiro capítulo e último, o desfrute da sã doutrina. Então vamos então à defesa propriamente dito. Então Paulo ele vai se anunciar, como ele sempre faz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, e isso aqui é muito interessante, Paulo fala isso, porque Paulo chega e fala, olha, eu sou escravo de Deus, eu sou um servo de Deus, eu não sou alguém que sou especial por ser uma pessoa que foi enviada por Deus, mas eu sou servo dele, eu sou escravo dele, eu obedeço a ele, eu tenho total obediência a ele. E Paulo fala, eu sou apóstolo de Jesus, eu sou enviado por ele em missão oficial em caráter de urgência. Então a minha mensagem, ela provém realmente daquela autoridade que queria se anunciar entre vós. Então a minha mensagem tem peso. E Paulo continua, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Então Paulo fala a respeito da verdade, daquilo que os cretenses pouco conheciam, que é segundo a santidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Por quê? Porque os deuses aos quais eles estavam acostumados viver, cultuar, pregar, eram deuses que podiam mentir. Eram deuses com características humanas, deuses que tinham tantos problemas de caráter quanto qualquer ser humano na face da terra. Então quando Paulo chega e fala, olha, eu sirvo ao único Deus que não pode mentir, a palavra dele não volta atrás. Aquilo que ele diz se cumpre em conformidade como ele diz. Não há uma vírgula de deslize, não há um ponto que não se cumpra, não há um pingo que não seja lembrado na presença dele. Então Paulo deixa isso claro aos cretenses, porque eles realmente precisavam disso. Eles tinham que entender que o Deus em que eles estavam sendo chamados a servir era um Deus zeloso, era um Deus que preza a verdade, que abomina a mentira. Bem, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
E aqui Paulo também evoca a questão de meu verdadeiro filho para Tito. Como quem diz, olha, eu estive com vocês ainda há pouco, mas eu estou enviando Tito. Ele conhece o meu jeito, o meu proceder, o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de pensar. Ele caminhou comigo, ele é meu discípulo. Ele andou de tal maneira, que vocês podem olhar para ele como se fosse meu filho, o meu verdadeiro filho. Então, quem recebe a ele, recebe a mim. Quem ouve a ele é praticamente como se estivesse me ouvindo. Então esse vocativo é justamente para que os cretenses venham entender que a mensagem que está sendo proferida por Tito tem peso e ela tem autoridade. E a autoridade é o próprio Paulo, que está indicando que ele é uma pessoa que tem que ser crida, tem que ser levada a sério, porque aquilo que ele está fazendo é porque ele foi comissionado a fazer. Ele foi orientado a fazer. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como te mandei. Então Paulo ele deixa claro por que Tito foi enviado até Creta. E quando essa carta vai chegar a Tito, é óbvio que os cretenses vão tomar ciência de tudo que está escrito e a forma como Paulo se dirige a ele. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então Paulo está falando que aquele povo que está ali, em Creta, é um povo que se corrompe com facilidade. É um povo que está indo atrás daquilo que se ouve. É um povo que se engana com facilidade, que se ilude com facilidade. E encontrou ali um terreno fértil por parte de alguns judeus que iam naquela região. E essas pessoas estavam pervertendo casas inteiras, ensinando exatamente o que não devia, simplesmente para obter ganho próprio. Foi mesmo dentre eles um seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. É interessante que você não encontra Paulo falando. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Porém eu não penso desta forma. Não. Paulo chega e coloca sua chancela embaixo. Eu estive entre eles. Eu sei quem eles são. Eu sei como eles são, como eles se portam. Esse testemunho que esse profeta deles disse é exato. É para aí que eu estou te mandando, Tito. Você chegou, olhou a cidade, você olhou o mar, a água límpida, cristalina, um local maravilhoso. Mas tem um pequeno probleminha. O pequeno probleminha são os que habitam nessa região. Eles vão te dar trabalho. Então, muito embora a paisagem seja muito bonita, você não vai ter tempo para desfrutar da paisagem. Porque você vai ter muito trabalho para fazer. E Paulo vai deixar isso bem claro para ele. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então Paulo está dizendo, olha, se você não fizer nada, não exortar, não corrigir, não chibatear, não vai surtir efeito. Porque eles são mentirosos, eles são feras terríveis, eles têm os ventres preguiçosos. Se você não chegar e esforçar eles a andarem em retidão, a coisa não vai sair do papel. Então, Tito, esforça-te. Porque eu te mandei para ir para você trabalhar, não foi para olhar a paisagem. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
E aqui ele está arrematando aquilo que Tito tinha que fazer. Tito, eu estou te mandando para aí porque, muito embora esse povo seja tudo isso que eu já te disse, e que os profetas dele mesmos disseram a respeito deles, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eles também têm a possibilidade de serem salvos. Basta que eles sejam ensinados a andar no caminho do dever. Basta que você ensine eles a terem retidão. Basta que eles deixem de lado as antigas paixões. Basta que eles andem de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Aguardando a bendita esperança, aguardando o retorno, aguardando o arrebatamento, aguardando o encontro de Cristo nos ares e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E assim, Paulo vai terminar a sua primeira porção da carta e ele já vai entrar para a sua segunda, falando sobre o desfrute da sã doutrina. E ele começa dessa forma: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então Paulo não fala para descartar a pessoa de cara. Ele fala, evita esses homens que só querem criar rixa, só querem criar facção. Porque se você admoestar uma primeira vez, se você admoestar uma segunda e ele se tornar insensível, não adianta. Vai trabalhar com aqueles que querem alguma coisa. Porque esse já se mostrou que não quer nada. E comece a selecionar o povo que realmente quer. E esses ensine, corrija, exorte, faça com que eles andem de forma separada do resto da comunidade de Creta. Faça com que realmente neles brilhe algo diferente do resto da comunidade, de modo que o restante da cidade veja algo diferente neles. Então, se ocupe com aqueles que querem, mas não descarte de cara. Tente uma primeira, tente uma segunda. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Então aqui ele chega e fala, olha, eu te enviei para esse local, muito bonito, mas você vai ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas fica em paz, porque é pouco tempo que tu vai ficar aí. Porque eu já vou te enviar Artemas, ou Tico, quem tiver mais livre. Mas quando eles chegarem, apressa-te a vir até mim. Porque eu resolvi passar o inverno em determinado local. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei e Apolo, a fim de que não lhe faltes coisa alguma. Então Paulo fala, a missão é árdua, mas ela é curta. Faça tudo o que eu pedi. E faça rápido, e faça com zelo, e faça da melhor forma possível. E essa é a mensagem de Paulo a Tito. O resto, a gente já encontra muito do que se encontra escrito em Tito na carta de Timóteo. As recomendações, pelo menos. Então a gente pode terminar esse panorama do livro, da Epístola a Tito, dessa forma. E que você fique com Deus e que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Shalom.